Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é a continuação da nossa saga do Doran aqui no canal. Como vocês sabem, na próxima semana, quarta-feira se eu não estou enganado, chega o episódio que é totalmente voltado para a Ilha do Doran, para a classe, e com isso vai chegar novas instâncias, vai chegar várias coisas que a gente vai falar. Semana que vem eu trago mais um vídeo para vocês, mas hoje o foco vai ser no que? Na build mágica do Doran, tá? Tô trazendo uma proposta que você consegue farmar, mas o foco ali é mais um PVP. Logicamente, em algumas coisas como pena, sigil, eu tô mostrando ali PvE, mas assim, eu espero que no momento que a gente tá do jogo, todo mundo já tenha entendido que quando a gente vai pro PVP, a gente tem que colocar as penas para PVP, a sigil e tudo mais, beleza? Isso aqui era um breve aviso. Segundo aviso, tô trazendo aqui, ó, um cupomzinho bravo para vocês de desconto, tá? De 20% de desconto, tá aqui na descrição, tá? 20% de desconto para aquisição de planos do ExitLag. Além disso, o ExitLag está com uma promoção braba para Black Friday, tá? 50% de desconto no plano anual. Então, assim, se você ainda não tem, corre lá. Tá aqui na descrição o link, o cupom e valeu. Bom, então vamos voltar aqui. Ah, pera aí, antes que eu me esqueça também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá essa força e agora beleza, vamos pro vídeo. Bom, como eu estava dizendo, o vídeo de hoje vai ser totalmente focado na build mágica. Fiz alguns ajustes de skill. Na real eu fiz um ajuste só de skill, ó, acabou de resetar a semana aqui no CIA. Fiz um único ajuste de skill para a gente poder conseguir farmar, ok? Conseguir ter um farm legal. Então eu vou mostrar para vocês. Fora isso, a build aqui, as skills tá bem voltada para PVP. Dá para usar em MVP também, dá para usar no farm também, beleza? Espero que vocês curtam essa proposta. Obviamente é uma proposta, a gente eu já falei isso em outros vídeos, mas a minha expectativa eu estou dando um norte para vocês, agora vocês seguem melhorando o que eu estou trazendo para vocês. Vocês que vão jogar dessa classe, vocês vão ter, em pouco tempo, vocês vão ter muito mais conhecimento do que eu, que estudei umas 2 semanas aqui da build do Doran Mágico para trazer para vocês. Então vocês vão ter mais bagagem do que eu e vocês vão ter condições de fazer alguns ajustes pessoais na build de cada um de vocês. Sintam-se livres para fazer isso, eu recomendo inclusive, tá? A build tem que funcionar perfeita para você, beleza? Bom, então bora lá. Vou passar aqui rapidão como é que tá a conta. Essa conta aqui eu dei uma apertada de parafuso, consegui chegar em 553k de power no servidor do CIA, tá? Pena eu estou usando essa composição aqui, uma composição PVE, como eu falei no começo do vídeo. Vai para PVP, tem que mudar a pena para PVP, isso não tem discussão, beleza? Não se esqueçam disso. Bom, estou com essa proposta aqui para de ataque, essa aqui para de defesa. É isso, bem basiquinho, parecido com o que eu trouxe nos outros vídeos para pena, não tem muito segredo. Estátua, eu não consegui avançar muito, mais do que eu tinha trago no último, mas tá desse jeito. Eu até tenho um pouquinho de upgrade para fazer ali, vou pegar para apertar uns parafusos depois. Reparem que chegou mais uma estátua red, e essa aqui vai ser braba, viu? Ave Maria, eu não consegui chegar nem no nível 4 na minha ainda, mas já tem uma outra aqui, mas vamos ver. Bom, voltando aqui, sigil, tô trazendo essa proposta, tá? De sigil. Isso aqui é uma proposta PVM, obviamente. Se você for PVP, você vai ter que fazer suas mudanças ali de sigil, colocar sigilos voltadas para o PVP. Anime, tem alguma aí que daria para trocar? Tá bom. Eu gosto da Soul Mark, ela dá skill damage. Gosto da Starfall. Eu trocaria Berserk, talvez. Se você quiser trocar por uma
Tem uma de dano mágico aqui que é interessante. Eu acho que é a Bloodlust. Deixa eu ver. Isso. Quando a gente dá um dano crítico, tem chance de aumentar o dano em 10%. É interessante, daria para usar. Não gosto muito da parte de sacrificar o HP, né? Mas também daria para usar. Temos algumas outras opções. Lembrando que isso aqui é PvE, né? Então você tem uma liberdade maior para ir brincar. Temos a Soul Reaper também, que ela é relacionada a... Quando ela ativa a skill dela, ela vai dar dano mágico, né? Ela vai aumentar o dano mágico e vai reduzir o cooldown em 10%. Também é interessante, tá? Poderíamos trocar, vou até colocar aqui, ó. Vou colocar a Soul Reaper, porque não tem problema. A gente pode usar ela também. De sigil da classe, eu estou usando a sigil Chili Blast, ok? Ela está relacionada às skills que eu vou usar aqui, ó, Chili Spears, essas coisas. Não está ainda no level 4, infelizmente, tá? Level 4 ela é bem interessante porque o crit damage, quando casta aqui o Rage Land, que é uma skill, é a skill quando a gente ativa os 100 pontos ali acumulado do Oran, ele casta esse Rage of Land e aí o nosso crítico, ele já aumenta, o crítico ele vai aumentar mais 10% esse crítico, beleza? Então, essa é a sigil. Lembrem de guardar uma sigilzinha para você ativar quando chegar o Doran, né? Sugiro guardar mais de uma, sempre bom ter um pouquinho guardado, porque de Doran, se eu não me engano, acho que vai chegar 2, vamos conferir aqui. Acho que vai chegar 2 de Doran, ó. Doran, 1, 2, então pelo menos 3, não sei se essa terceira vem, talvez venha também, tá? Essa aqui também é interessante, não explorei ela, mas é a sigil nova, tá? Ela é legal, também é interessante, mas ela é para outras skills. Então, nesse momento, para essa build aqui, eu estou usando o Chili Blast. Então, lembrem de guardar 3 caixinhas pelo menos para pegar todos os unlocks de collection aqui do Doran, beleza? Bom, tomar uma água aqui rapidinho. Passamos pelas sigils, deixa eu ver. Nebula. Preparei um Nebula aqui, PVM 2, tá? Repara que é basicamente tudo que dá para ter para PVM, né? Só que seguindo aqui a linha mágica. Então a gente tem aqui M ataque, a gente tem aqui o 35% de chance de causar 25% a mais de dano, tá? Quando a gente usar M damage. Temos aqui também 5% de M ataque, temos esse aqui. Não tem nada colocado para PVP, tá? Então, se você for para PVP, você vai ter que abrir mão um pouquinho de algumas coisas aqui nas de dano, dar uma balanceada nessas redutores elemental, vai ter que escolher aqui o que você vai abrir mão de cara. Dá para abrir mão aqui de algumas poções já, de eficiência de poção, porque você precisa ter essa linha aqui, você precisa ajustar tudo isso. Então, isso é muito pessoal, vai muito de servidor para servidor. Não adianta eu falar para vocês, enche de redução de Stalker, que Stalker está muito forte, no seu servidor você não tem nenhum Stalker, entendeu? Então, vai muito, isso é muito pessoal, essa camada aqui. Então, estou trazendo aqui a versão PVM e lembrem de ajustar para o PVP. Bom, falamos aqui de Nebula. O Nexus, eu estou com as 5 skills, tá? O que a gente vai realmente usar é essa aqui é Core, a gente precisa ter ela, tá? Se quer jogar com essa build, porque ela aumenta 20% o crit damage. A gente tem aquela outra, tem mais 10% lá da sigil que eu mostrei para vocês, também interessante. A do Chili Bomb, muito interessante, aumenta em 110% o dano, tá? Essa aqui você vai usar, mas ela é extremamente secundária. A gente tem uma skillzinha que cura. Essa aqui também não vai usar tanto, essa aqui também não, tá? Essa aqui é da classe física ali. Então, o que você vai usar mesmo essas duas aqui, o core delas. Se conseguir mais, opa, bati no microfone aqui, melhor. O que eu queria mostrar para vocês eu não tenho, por exemplo, M damage aqui, eu não resetei a minha sigil,
tá? O meu Nexus. Então aqui eu consegui até um M-Attack com M-Damage, mas no segundo não tá, se eu não estou enganado. Aqui, ó, no segundo tá de P-Damage, tá? Eu não tenho Ignore M-Def, então essa é uma classe mágica, vai precisar de Ignore mágico, então é Ignore M-Def. Não consegui fazer esses resets porque é muito caro, eu até tentei, não tive sorte, consegui, o melhor que eu consegui chegar foi aqui, salvei aqui. Então quem é classe mágica já tem os nexos mágicos, então provavelmente já tem aqui a linha de PVP, tem a linha de Ignore M-Damage, ou Ignore M-Def, tem uma linha com M-Damage se tiver dado sorte, entendeu? Então basicamente é isso, quem já vem da classe mágica tem mais poder mágico do que a minha conta aqui, tá? Então lembrem que isso é um ponto muito importante na hora que vocês forem ver os testes, porque eu não tenho tudo isso de M-Damage igual vocês provavelmente vão ter muito mais M-Damage do que eu. Outra coisa que eu também não, eu até gastei umas moedas aqui, mas eu não consegui subir tanto, foi a medalha de M-Damage, eu consegui deixar no level 28, então mesma situação. Uma pessoa que joga só de classe mágica, ela não vai ter P-Damage. Então, para mim, faria mais sentido ter transferido, mas como eu não tenho Nian aqui, eu nem comprei o item para transferir, entendeu? E como eu gravo muito vídeo com essa conta e sempre estou variando entre classe mágica e física, decidi só colocar aqui mesmo e é isso. Tá? Aqui embaixo, mesma coisa, mas aqui a gente ganha M-Damage e P-Damage, cadê? Junto, então ok. Eu acho que é isso dos principais itens. Aqui montaria tá desse jeito aqui a montaria, tá? Os equipamentos. Coloquei aqui no 29 aqui porque dá ignore, dá P-Ataque, M-Ataque, mas é bom você... Se você conseguir liberar o 30 dessas três aqui, muito interessante, tá? Essa aqui também é interessante, mas ela é mais voltada para o PVP. Então fica muito a seu critério como é que você joga o jogo, ok? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar antes de entrar ali na área de teste. Estou usando o set da Season 4. Deixa eu voltar lá. Estou usando o set da Season 4, beleza? Estou usando uns gachas aqui que, para mim, eles são muito bons, né? Esse combo do xerife aqui, ele é muito bom. Ele dá skill damage, ignore, redução de global, M-Ataque, P-Ataque, ele é muito bom. Então eu gosto dessa roupa, gosto desse hatch. Estou usando esse gacha aqui também. E estou usando este aqui. O Tommy também é bem legal, apesar de ele já ter vindo há um bom tempo no nosso servidor, eu também gosto dele. Basicamente é isso. Eu não vou entrar muito em detalhe de gacha, porque isso é... Nossa, isso é a coisa mais de conta para conta. Cada um tem seus gachas, entendeu? Tem gente, os baleias já tem aqueles gachas mais exclusivos, que são mais caros, que vêm nessas emoji machine da vida. O pessoal, no geral, tem mais ali do banner, então vai muito de cada um para cada um. Estamos falando de uma build mágica, é interessante que você tenha M-Ataque, é interessante que você tenha Ignore MDF, é interessante que você tenha M-Damage, é interessante que você tenha redução de cast fixo, redução de dano, dano em raça, skill damage, tudo isso é interessante, tá? Então, leva essa informação e tenta extrair o melhor dos seus gachas. Agora, falando do set, estou usando o set da Season 4, não sei dizer quando vai chegar, inclusive pode chegar na quarta-feira, sei lá, da última vez eles não avisaram e colocaram, então assim, não sei, mas a próxima season é com esses equipamentos aqui, então em algum momento vai chegar pra gente. Não tem muito segredo aqui que eu estou usando na build, estou usando no set de armadura o Sprint Set, aquele bom e velho Sprint Set, por quê? Porque ele te dá Global CD, ele te dá HP, ele te dá M-Damage, ele te dá muito M-Ataque, tá? Muito mesmo, é bastante M-Ataque, e também vai dar uma reduçãozinha aqui de cast variável. O escudo da Valk, sem muito segredo, totalmente situacional. Eu estou buildando aqui full crit res, enfim, tem outras variações aqui que você pode usar também. Sinta-se livre, é o que mais fizer sentido para você. Na arma,
aí não tem muito para onde ir. É essa aqui que eu estou usando, beleza? Temos algumas variações na internet, mas a minha sugestão inicial é esta aqui, ok? Dá crit damage, aumenta o dano do Chili Bomb, do Chili Spear, tá? Aumenta o cálculo aqui dos stacks e tudo mais, então é isso. Se você quiser testar mais alguma outra coisa, ok, faça seus testes, é muito importante fazer seus testes, mas minha sugestão para essa build é essa. Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês no Nexus não, no Nebula, é que a gente tem 3 opções, né? A gente usa esse Land aqui, ó. Então é esse do lado, tá? É o Grand Summoner Land, beleza? Bom, acho que é isso. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Passei por status, sigil, beleza. Acessórios. Eu estou usando os dois. Esses acessórios vão ser viáveis agora. Semana que vem vai chegar, tá? Vai chegar semana que vem o Doran, vai chegar a Freya. Vou trazer um vídeo para vocês. Vou trazer um guia rápido, tá? Da Freya, porque durante a semana é mais complicado de gravar um vídeo tão extenso. Então, tentar fazer um compiladinho ali de uns 20 minutos para soltar na quarta-feira. Ok? Na quarta ou na quinta, né? Porque eu preciso jogar. Eu tenho intenção de jogar a Freya lá no nosso servidor e aí trazer para vocês o vídeo baseado nisso, ok? Então o vídeo da Freya deve sair entre quarta e sexta-feira, vou tentar para quinta, beleza? Bom, como eu estava falando, esses acessórios eles são excelentes. Infelizmente eu não consegui fazer Freya nesse servidor de novo, então eu estou usando aqui o de ataque mágico, tá? Então eu posso escolher a build que eu quero lá dentro, mas aqui é mais um ponto. A minha sugestão aqui inicial é usar o Harmony, porque é muito legal, tem chance de dobrar, de aumentar 50% do seu dano, na verdade, tá? Estou usando o Harmony nos dois, esse aqui não tem combo, porém os meus acessórios eles são físicos. Ah, anime, qual que é o problema? O problema é que eu estou perdendo muito dano pelos meus acessórios serem físicos. Dá uma olhada aqui, meus acessórios estão no mais 18. Olha aqui meus bônus de refino. Refino físico ataque, não me serve. Physical damage bônus, não me serve. PDM de 5% não me serve. Então assim, imagina que isso aqui, com os acessórios certos, já é um 10% de M-Damage, é muita coisa. Além desses bônus aqui de refino e M-Ataque, M-Damage bônus que entra também, melhora muito o dano. Então é mais uma coisa para vocês levarem em consideração, tá? Principalmente vocês das classes mágicas, quando forem ver dano ali no dummy e tudo mais, lembrem desses detalhes. O meu M-Damage aqui é muito mais baixo, eu não estou com acessórios mágicos, ok? Isso é muito importante que vocês se lembrem. Anime, carta. Eu não tenho carta mágica, então eu tenho aqui uma General, que é bem genérica, me dá ataque, M-Ataque Flat e M-Ataque Percent. Estou usando 3 Wraith Card aqui que eu comprei, então eu tenho 3% de M-Damage. Tem carta muito melhor, tá? Atualmente. E vocês com certeza têm cartas melhores. Até essas aqui são boas, mas se elas estivessem topadas e tudo, elas seriam muito melhores, né? Mas a gente já tem as cartas Aether, que faz muito mais sentido usar. Então, assim, lembrem disso, tá? Essas cartas eu só coloquei aqui porque eu não tinha outra. Tem aquela carta que eu não lembro em qual evento que veio. Essa é meio cara, né? Todo mundo que vai ter, né? Mas ela funciona como se fosse uma Baron para a classe mágica. Muito interessante, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, no geral é isso. Eu vou fazer um corte aqui de uns 2 minutinhos, eu já volto porque eu preciso tomar um gole de água. E enquanto isso, eu vou trazer uma propaganda do App Gallery para vocês, beleza? Valeu! Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês que é a App Gallery. A App Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origin. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o App Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo.
você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei, e por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Orange para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual que é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas para mim o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei e quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de R$100, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de R$120. Isso no preço final da coisa sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala galera, Anime de volta. Bom, não vamos perder tempo. Agora, o que eu tinha para explicar lá fora, eu expliquei. Vamos entrar no centro de treinamento. Vamos falar de atributo, que eu não mostrei para vocês. Eu não mostrei Verus, eu não mostrei skill e os testes. Isso agora vai ficar para essa segunda parte. Vou deixar preparado o meu dummy aqui. Primeiro eu vou deixar a terra para mostrar para vocês que funciona. Tá aqui, isso aqui é bem positivo. Tá, funciona o conversor. Ok. Anime, funciona mesmo? Funciona. Eu vou jogar uma pimenta ali, ó, tá vendo ali, ó, mais 75, ó. Vou tirar aqui. Vou usar a skill. Nada de mais 75, beleza? Batendo 12 ali, então a gente liga o conversorzinho aqui. 18. Crescimozinho legal, 22. Dando dá uma variada. E é isso, vamos dar um... cadê? Aqui. Putz, ficou bugado, ó, ali atrás, mas beleza. Deixa eu puxar o patch para cá e dar um reset geral. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui rapidão sobre atributo. Não tem muito segredo. É uma build mágica com crítico. Então é isso que a gente vai discutir aqui. Então a gente precisa de crítico. Então tem uma skill lá que quando ativa vai gritar e aí o dano dá uma explodida, assim, né? Dá uma incrementada bem considerável. Então a gente tem aqui taxa de crítico, né? A gente tem luck é interessante, vai aumentar crit, também vai dar um pouco de M-ataque, entre outras coisas, além da crit res, então a build é legal. A gente tem int, tá? 99, obviamente, aumentar nosso M-ataque e tudo mais. O que sobra a gente põe em VIT, e eu gosto muito dessas builds voltadas para VIT, ou que pelo menos consegue ter uma VIT alta. Por quê? Porque você tem mais HP, né? Então aqui, ó, vou chegar no PVP com bastante HP. Então, além de VIT da PDF, MDF e tudo mais, gosto muito das builds que a gente consegue topar a VIT. Mas isso vai depender muito de cada conta, ok? Bom, minha proposta de atributo é esse. Em relação a Dex, repara que eu estou com Dex suficiente para zerar minha cast variável. Então, ok. Para mim tá ok. Para você pode não estar ok ainda. Então, lembra de dar uma zerada na cast variável, porque algumas skills têm tanto cast fixa
quanto cast variável. Então você vai reduzir, você já zerar a sua variável já ajuda bastante na hora do cast. E cast fixa você é um pouco mais difícil de reduzir, mas também é possível. Você tem campos que reduzem cast fixo, entre outras coisas. Beleza? Bom, atributo é isso. Skill, primeira classe é essa aqui. Segunda classe tem um monte de skill passiva aqui, tá? Aqui a gente pegou um monte mesmo. Aqui dá ignore. Então, segunda classe tá desse jeito. Transclasse tá desta forma aqui. Ok. Lembrando que esta skill aqui, ó, é a minha sugestão para farm. É por isso que eu deixei ela no 10. Mas eu vou mostrar aqui para vocês uma variação que talvez vocês possam trocar se o foco de vocês forem mais PVP, ok? Essa é a terceira classe, beleza? Nosso foco principal aqui focado nesses dois danos aqui, Chili Spear, Chili Bomb, tá? Temos o Rage of Land, que é o que eu falei para vocês, quando você atinge 100 pontos do Doran, que é aquele ícone que fica aqui estacando pontos, ele consome os 100 pontos, pelos próximos 5 segundos as suas skills vão critar. O seu crit vai ser incrementado em mais 100 e o seu M-Ataque em mais 50, tá? Também vai reduzir aqui a skill cooldown, tá? Vai ter uma redução e isso aqui é muito bom, beleza? Pô, você vai critar dano mágico, é muito roubado. Bom, outra coisa é, coloquei o Cia Vortex no nível 1, então qual que é a minha sugestão? Se você quer ter essa skill aqui no nível 5, você pode vir aqui e deixar esse aqui no nível 6, que eu acho que talvez, dependendo muito da conta, seja suficiente para você farmar, tá? Mas deixei aqui no 10, beleza? Vocês fazem os seus próprios testes aí em relação ao farm ali, ao grind, ok? Bom, nas habilidades manuais deixei essas aqui, tá? E tem mais um monte de outras aqui. Então, isso aqui é muito pessoal, vocês vão ter que ajustar mesmo como vocês acham melhor, tá? Então, por que eu estou falando isso? Essa classe, ela tem umas coisas muito boas. Você não precisa usar o Orong, porque você tem essa skill aqui, que eu não consigo abrir. Oh, meu Deus, aqui, ó. O que ele faz? Quando você casta ele, quando você ativa ele, você consegue ver inimigos escondidos, tá? Numa área de 6 metros por 20 segundos. A gente tem esse peixinho aqui também, segurando um cartão, esse gatinho, né, segurando um cartão. Então, assim, quando você usa ele, o que você faz? Você entra em raid por 30 segundos e não tem punição nenhuma de redução de move speed, tá? Então, na verdade, tem, né? Fica em 0, mas ainda tá rápido, tá? Beleza? Não tá negativo, é isso que eu quero dizer. Temos esse buff aqui, que é muito interessante. Deixa eu procurar aqui. Miau, miau. O que o miau, miau faz? Ele aplica esse shattering aqui. Shattering. Não sei direito como é que se pronuncia. No level 3, no level 10, para todos os aliados por 30 segundos. Por que isso é interessante, anime? Porque esta skill, ela adiciona 20% de M-Damage e 10% de Move Speed. Logo, o que eu quero trazer para vocês? Um Doran mágico faz sentido que tenha essa skill, obviamente, né? Faz sentido estar junto com classes que dão DPS mágico. Então, um WL, um Sorcerer, um Bioquímico mágico. Por quê? Porque, pô, 20% de M-Damage é coisa pra caramba, beleza? É coisa pra caramba mesmo. Então, a gente tem essas skills aqui de suporte, né? A gente tem, e tem outras também, tá? Tem várias outras aqui que ajuda muito no PVP. Esse aqui, ó, é muito interessante porque você joga uma área no chão, tá? Esse aqui eu vou até mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Eu tô no modo errado. Deixa eu clicar e arrastar. Pronto. Beleza, ó. Ele joga essa área no chão e o que essa área faz?
Essa área vai reduzir o move speed do inimigo e vai reduzir também o que tiverem dentro daquele range, vai reduzir o move speed em 35% e reduzir o ataque e o aim ataque em 20%. E você consegue colocar 2 desses. Então essa é uma skill que tem que estar na sua barra para você controlar. Não tem como. Você vai ter que ficar mantendo isso aqui se você quer jogar efetivamente PVP e tudo, porque é um debuff muito forte, entendeu? Você consegue até se proteger com isso. Então aí vai muito da gameplay de cada um, beleza? Temos skills muito interessantes, como eu mostrei para vocês, e o meu alto aqui tá desta forma, tá? Vou deixar aqui uma colinha para vocês. Mas lembrem de preparar e de ler as outras skills. Aqui temos várias outras aqui que são interessantes. Tem uma aqui que cura. Essa aqui é o dash, né? O dash a gente já tem no shift, então não precisa se preocupar em colocar na barra. Tem uma outra que cura, eu acho que é o purring. É o purring. Aqui, ó, ele vai curar inimigos, ó. Então vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, ele casta e ele joga uma curinha. Beleza? Aqui, ó. Ele cura 20% do HP que fica restaurando. Então é interessante, tem um cooldown relativamente alto, né? Então é bem situacional. Ok. O que mais faltava? Encantamento. Não falei de encantamento, mas temos duas possibilidades aqui. Minha sugestão é: vai de Magic Boom, tá? Vai de Magic Boom, mas eu vi algumas pessoas sugerindo que você usasse Crit Damage aqui. O Crit Damage vai afetar aonde? Vai afetar na hora que entra, que você força o Crit mágico. Aí o Crit Damage vai entrar. Então, assim, tem que testar com muita calma isso aí para ver o que vai ser melhor para o seu boneco. Na dúvida, vai de Magic Boom, beleza? Na dúvida. Mas lembra que tem essa variação, é bom você fazer o seu teste, tá? Os outros encantos voltados para PVP, você tem que pôr onde tiver PVP Point, você tem que pôr PVP Point, redução física, redução mágica, então vai variar muito. O PVE também, bônus de PVE, aonde não tiver bônus de PVE, coloca M ataque, beleza? Mas isso é mais focado para um PVE, o que eu trouxe aqui foi só os encantos principais que fazem mais sentido. Dei uma simplificada. Bom, Verus. Aqui é sempre problemático para mim, porque como eu não jogo tanto no CIA, eu logo mais, até faço algumas coisinhas para manter a conta, mas não jogo tão efetivamente, eu não consigo ter tanta Verus. E como eu troco tanto de classe, é bem difícil. Nesse caso, eu consegui duas que são core para mim, tá? Então aqui na build do Land eu tenho a Core Overload e eu tenho o Power of Land, tá? Que vai aumentar o M ataque, tudo. Eu não tenho o Sharp Spear, eu até consegui, mas eu não consigo colocar. Eu também não tenho o Rage of Land. Esse Rage of Land também é bem legal, tá? Aumenta o dano, aumenta bastante o dano, então não da nossa skill principal, mas aumenta também o dano. Então é bom ter essa aqui, mas se conseguir, secundário, beleza? Essa aqui, ela vai aumentar o dano em inimigos que tiverem com bleed. E essa aqui é muito boa. Essa aqui também, então se você conseguir ter essa e a Core, tá legal. Temos algumas outras, temos a Blood Hist, que você aumenta o dano em inimigos que estão com HP acima de 75%. Tem uma também que é interessante para redução, que você reduz, eu acho que 25% do seu dano se o seu HP estiver acima de 75 também. Então assim, tem várias opções de Verus para você intercalar. Então não esqueça das principais que eu te mostrei, mas e boa sorte, né? Porque isso aqui é um puro suco da RNG. Então se você tiver sorte, você vai conseguir boas Verus. Geralmente
você tem que gastar algumas semanas até conseguir efetivamente tudo. Se você conseguir uma Core 10, uma Power of Land e uma Shepherd Spear, já tá legal por enquanto, tá? Mas é isso. Tô com isso aqui, é o que eu tô usando. Acho que dessa vez não falta mais nada, falamos de tudo. Falamos também bastante das skills. Vou testar aqui o dano com vocês, né? Vou ligar aqui o DPS, deixar batendo, fazer minhas considerações. Bom, ó, repara que quando crita, vem uns danos bem legais mesmo. E o M-Damage, meu M-Ataque também sobe legal. Então assim, a gente consegue ver aqui, ó, porque ele, ó lá, ele não trigou. Agora ele ativou. Subiu mais 100 de crítico aqui. Aumentou meu crit damage também. Então, tô com 193, variando entre 195 e 200 e pouco de M-Damage. Tá? Como eu falei, vocês vão ter muito mais M-Damage do que eu no servidor do LNA, porque, lógico, se vocês vierem de guias mágicos, de classes mágicas, né? Se vocês vierem de classe física, então vocês vão ter o mesmo problema que eu estou tendo aqui no momento, que é Nexus, você tem que resetar, tem que conseguir os acessórios mágicos. Os acessórios vai ser tranquilo, tá, pessoal? É só porque eu não consegui PT para fazer, mas quarta-feira chega a Freya, todo mundo vai fazer, vocês vão ter as duas variações ali de acessórios. Só guardar e usar, se por acaso vocês quiserem mudar entre mágico e físico. Beleza? O que é bem complicado mesmo é o Nexus. O Nexus é extremamente difícil. Não tem como manter várias shards de Nexus ali guardado para você poder jogar, variar entre física e mágica. Então, sempre que acontece a transição entre classe física e classe mágica, é bem complicado. Vou resetar esse aqui que estava muito doido esse dano aqui. Ficou contando, o tempo que eu fiquei aqui dentro falando, ele ficou contando o dano parado. Bom, agora está mostrando o DPS real. Mas então deixa eu voltar lá. Transição entre classe física e mágica é sempre complicado. Então, se você está decidido em fazer isso, faça com bastante paciência, dê tempo ao seu personagem para ele ingressar, ficar forte. Não adianta você sair de um gear físico, virar classe mágica e na outra semana você quitar porque o boneco não está tão forte quanto você queria. Vai com calma, tá? Não é assim que funciona. Pensem bem nessas decisões, porque isso afeta bastante o bolso, já que você vai ter que fazer bastante reset, principalmente de Nexus, né? Então, por que afeta o bolso? Porque você vai ter que gastar muito com reset, ter que gastar muito com aqueles parafusinhos lá de resetar. Então, fica ligado. Agora, se você já é mago, já é guiar mágico, priest mágico, enfim, e quer seguir para um Doranzinho mágico, só vai. Doran é muito forte. Então, olha aqui, eu estou numa conta que está parada praticamente, está com DPS por segundo de 70M, tá? Ele bate no range de legal, tá? Ele tem dano, ele tá faltando Verus, os acessórios ainda estão físicos, não tem os Nexus. Deixa eu até ver aqui quanto que eu tô de Ignore MDF, porque ó, o meu Ignore MDF tá baixíssimo, então vocês precisam ter muito mais Ignore, pelo menos uns 1.300, eu diria ali, se desse até mais, quanto mais melhor, né? Mas minimamente ali uns 1.200, 1.300 de Ignore MDF, tá? Minimamente. A classe Doran, como eu disse da última vez no vídeo do físico, é uma classe super boa. Por quê? Porque ele é small, ele é bruto. Então, a maior parte build o quê? Dano humanoide e médio. Ou redução de humanoide e redução de médio. Então, dificilmente você vai encontrar pessoas buildando um híbrido ali para pegar uma parte de redução de humanoide, parte de redução de bruto e small. Então, vocês vão ter vantagem tanto para bater, tanto no dano quanto na redução, por conta dessa variação de raça e de tamanho, tá?
A classe tem um potencial bom, tem um ranged bom, tem muitas skills de debuff, como eu mostrei para vocês. Esse Catnip Pounder aqui, que reduz move speed, é muito roubado, tá? Dá para usar legal, dá para ferrar bastante. O pessoal, dá para você usar um de forma defensiva em você, um de forma ofensiva. A pessoa pulou em você, você dá um dash para trás, deixa ele reduzido e vai embora. Então tem várias possibilidades de jogo com o boneco, tá? Isso aqui vai depender totalmente da sua gameplay e do tempo que você investe aqui treinando com o boneco. Mas ele é muito bom, tá? Uma classe muito forte. Gostei tanto do mágico quanto do físico, tá? Então, assim, achei o físico muito forte para DPS mesmo. O mágico dessa vez não deixou a desejar, tipo, não foi tão frustrante igual foi, por exemplo, comparar o bioquímico físico com o bioquímico mágico, tá? Então, assim, um DPS muito honesto. Então, opa, desculpa, fui tomar uma água aqui rapidinho. Tá acabando a voz. Mas assim, DPS muito bom, gostei. Acho que se você é classe mágica e tá pensando em ir para Doran Mágico, dificilmente você vai se arrepender. Tá? O mesmo serve para classe física, mas aqui estamos falando da classe mágica hoje. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Ah, pera, mentira. Pro farm, eu falei da skill, mas eu não mostrei. Seria essa aqui, ó, que é o meteoro lá. Então, qual que é o rolê? Você tá aqui no spot, ó, e você consegue manter duas áreas dessa, porque ali eu demorei, né? Mas você consegue manter duas áreas ativas com meteoro e talvez colocar outras skills aqui, né? Daí fica a seu critério, mas dá para fazer um farm bem bom, beleza? Bom, agora a gente encerrou mesmo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Valeu!